teve uma oportunidade de fazer um estágio na academia onde eu treinava das 10 à meia-noite. Caramba. Aí eu comecei nesse estágio das 10 à meia-noite. Então, eu levantava cedão para fazer meu cardio, em jejum. Aí eu ia trabalhar. Aí meio-dia eu vinha treinar. Aí depois eu voltava a trabalhar. Daí eu ia estudar e daí eu ia fazer estágio. Nossa. Às 10 da meia-noite. E foi assim um tempo e tal, 1 ano e meio, 2. Aí porque eu gostava muito do meu trabalho. Sim. Desse trabalho que eu fazia. Eu gostava muito. Mas é aquela história que tu tem que fazer uma escolha, né? Surgiu mais uma oportunidade na sala de musculação, que era das 6 às 10 da manhã. Numa das academias da rede, mas numa outra academia, só que na mesma cidade. Então eu tive aquela, se eu pegar esse horário aqui, eu sou obrigada a abandonar o meu outro trabalho, né? Carteirinha assinada, bonitinho, né? E aí foi onde eu pensei, não pensei muito, na verdade. Pensei, isso aqui é o que eu quero, esse negócio aqui. O Já Vander, tava na faculdade. o Vander nessa época, né, segurava, ganhava o suficiente ganhava pra segurar a o suficiente pra gente. E ele me apoiando sempre. Não, vai, é o que tu quer, né? Não dá pra ficar fazendo as duas coisas, estudando, você vai ficar louca também, né, pelo tempo. E aí eu fui trabalhar das 6 da manhã até às 10 da manhã. Aí eu troquei tudo. Então eu trabalhava das 6 às 10, só que nessa época era só musculação, só na sala, não tinha aluno de personal ainda, né? Até porque não podia, não era tão fácil assim. E aí eu comecei das 6 às 10, aí eu treinava já às 10. Certo. E voltava pra casa, aí depois eu ia pra faculdade, e aí dava o meu horário lá das 10 da meia-noite Então na você musculação. trabalhava, teoricamente, você começava seu dia às 6 e terminava meia-noite. 6 Só eu que você tava tinha que acordar às eu tava 5. abrindo a academia. É. Eu tinha que acordar no mais tardar às 5. E eu saía meia-noite da academia. Meu Deus. Então Você até ia dormir era uma da hora. Você dormia Isso. 4 horas. Mas piora. Fica pior. Vai piorar um pouco? Porque entra os cards às 4 da manhã, né? Ixi, verdade. Porque aí eu não tava competindo, né? Nessa Nessa época você não competia ainda. Nessa época eu não competia. Aí eu comecei, fui fazendo tudo isso aí, mas de boa, assim. Tipo, o cara é mais novo, né? Não sente esse cansaço. Não, assim. não sente. Nossa, como pesa a idade, né? Pesa. E aí eu fui fazendo isso, só que assim, ó, deu 2 semanas, pelo fato de eu treinar, ter um shape já legal, começou a ter aluno de personal. Opa, esse negócio tá caindo aqui. Começou a ter aluno de personal, um procurar, sempre mulher. Olha, sempre só atendi vou te mulher. dar um toque só de quem é homem que sabe que mulher é preocupada. Tira seu fone e põe de novo, porque você mexeu, seu cabelo veio pra frente, você não vai gostar depois. Obrigada. Entendeu? Eu aí sei depois que eu vou mulher é ficar olhando, vaidosa, então vale a pena. Vale, com certeza. Obrigado, Rubens. Senão Vai eu ia ficar te xingando comprar depois. um fone rosa pras mulheres. Deu certo agora? Deu, agora sim. O que eu tava falando mesmo? E começou a aparecer os alunos de personal. E aí, sabe aquela história que eu falei lá no início, que eles falaram que a educação física não dá dinheiro? Sim. Gente, no meu primeiro 1 mês de personal, eu já ganhava mais do que eu ganhava na administração. Cara... Naquela época... Viva os bons profissionais, cara. Naquela época. Profissão que não dá dinheiro é profissão que tem maus profissionais. Mas por quê? Porque tu amava a parada. É simples, velho. Você faz com paixão. Olha só. Você carrega no corpo. Com certeza, quando você tava lá das 6 às 10, você tava ajudando, você tava sendo prestativo, você tava dando atenção. Não. Lembra daquele professor que me fez desistir, quase desistir? Sim. Eu só pensava, não posso ser igual ele. Não posso ser igual ele. Exatamente. Aquilo é o que eu não quero ser. Então eu chegava nas pessoas, né, nos meus alunos mesmo da sala de musculação, que pra mim todo mundo era aluno. Sim. Eu atendia todo mundo como se fosse personal. Então eu ia lá, fazia avaliação de todo mundo, fazia o treino, ia lá, mostrava se tinha alguém fazendo um exercício errado lá longe. Fulano gritava lá no meio da academia, espera aí, para. E tava lá ajudando o outro, fazendo outra, né? Ajudando outro aluno. Para de fazer essa merda aí que eu já tô indo. Valdemar. E aí ia lá, corrigia a pessoa e tal. E essas pessoas... Nossa, a primeira vez tem um professor que tá se preocupando comigo, isso nunca aconteceu aqui. E aí elas vão começar a ter mais resultado, elas vão começar a gostar mais ainda de estar lá. E aí começou assim, você dá personal também? Porque aí eu dava um atendimento legal, mas não era exclusivo, né? Porque tinha muitos alunos, imagina, das 6 às 10 da manhã, academia bombando, né? Verdade. Eu tenho alguns horários livres, né? Então eu tinha, na verdade, das 10 até às 6 da tarde. Certo. Porque depois eu tinha a faculdade. E aí eu tinha que treinar nesse meio tempo e tal, né? Eu treinava com a minha amiga já ali às 10 da manhã. Então, na verdade, eu botava comecei a atender depois do meio-dia, assim. Até meio-dia, porque o nosso treino era assim, eu treinava, Rubens. Eu chegava em casa depois do treino, tinha que deitar.
Caramba. Não era assim, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer nada. Eu chegava em casa, eu tinha que deitar, porque eu tava passando mal Isso do que treino. você não tava de dieta ainda. Isso que eu tava comendo muito bem. A dieta era pra comer muito bem. Mas é porque era aqueles treinos insanos. E não era assim, um treino insano na semana. Era todos os treinos insanos. Os treinos. E, tipo, todo treino querendo aumentar a carga, né? Então eu chegava assim, eu tinha que deitar. Comia rapidão, tomava banho. E comecei a dar minhas primeiras aulas, né? Botando uma aqui, outra lá. Até que chegou a um ponto que eu tinha tanta aluna que eu tive que parar de dar aula na academia. Aí primeiro eu parei com o horário das 10 da meia-noite, porque eu saí da faculdade podre, né? Tava lá cansada pra caramba do dia inteiro. Aí tive que esperar um mês, treinar uma pessoa, porque as pessoas não queriam que eu saísse lá da sala da musculação daquele horário, os alunos, né? Sim. Treinei outra pessoa, foi um menino ainda na época, né? Faz isso, esse fulano aqui gosta disso, esse aqui gosta daquele, que faz assim, que faz assado. Certo. E foi ensinando e a pessoa pegou eu saí, né? E aí fiquei só no horário da manhã. Fiquei no horário da manhã por mais uns 6 meses. Depois eu fui obrigada, porque o horário, todo mundo queria fazer personal 6, 7, 8 e 9. Eu, poxa vida, tava cobrando personal já mais do que os professores da sala. Caramba. Né? Mais Sim, demanda, já cobrava, já cobrava mais. Só Sobe o atendia preço. mulher e o que eu vendia era resultado. Certo. Não, você gosta do meu corpo? Você quer ficar assim? Eu sei como fazer pra você ficar assim. Vou te dizer o que eu fiz e vamos tentar aqui. Legal. E aí, as meninas tinham resultado. E uma falava pra amiga, pra outra. Eu cheguei a ter tanta amiga que eu atendia em dupla. Ter tanta aluna que eu atendia em dupla. Sim. As minhas aulas não eram mais aulas individual, eram aulas em dupla. É uma boa... Não dava pra abrir horário pra elas, É um você bom colocava... jeito de escalabilizar o negócio, né? Porque, querendo ou não, você só tem 24 horas no dia. Isso. Então, como é que eu faço pra essa 1 hora valer mais? Pô, coloco 2, porque 2 Aí, ainda dá pra você o dar que eu fazia? atenção. Dava um descontinho menor, assim, né? Para as duas fazer junto. Mas acabava ficando uma soma maior do que só de uma pessoa. Sim. Tipo, dava, sei lá, 10% de desconto, alguma coisa assim. Para elas também já ficava bom, porque era que fosse um pouquinho a menos. Claro. Elas gostavam de treinar junto uma com a outra, né? Começaram a ter uma relação de amizade também. Isso ficava muito legal, uma puxar a outra. Legal. E eu não deixava de atender uma muito bem, porque a outra estava fazendo. Né? Exato. Era tirando o couro de todo mundo o tempo todo, né? Bacana. E aí foi quando eu comecei a ganhar realmente... Nossa, eu lembro assim, nessa época, a primeira vez que eu ganhei, tipo, 5 mil reais. Caraca. Dando aula de personal. Falei, caralho. Não, mas hoje isso já é um naquela salário época. admirado. Hoje, mano, 5 mil hoje no Brasil, você já tá no top 10% do país. Lá no interior, Chegou a ganhar Santa mais de Catarina. 20, Lá no interior. Já chegou a ganhar mais de 20 mil reais Mais de dando aula de 20 mil dando aula personal. De personal. Só de personal. Só personal. Como- presencial. Como foi isso? Como que era a sua realidade ganhando 20 mil reais de personal? Como que era sua agenda? Como que eram seus horários, tudo? Bom, eu trabalhava Ou o muito. que você fez pra conseguir, né? Porque acho que todo mundo que tá assistindo que é personal fala, mano, o que ela fez pra ganhar 20 pau, né? Que eu tô fazendo isso daqui, né? E lembrando que naquela época você não é a Angela Borges de hoje. Porque Sim. hoje a pessoa olha pra você e fala, pra ela tirar 20 pau é hoje fácil. tranquilo, pô. é. Mas naquela época você não era a mesma que você é hoje, né? Então, primeiro eu trabalhava muito, né? Não sei se isso é uma boa maneira de ganhar dinheiro, mas como não é um trabalho escalável, ali tu tem que trabalhar mais horas, né? Sim. Então eu começava a dar minhas aulas lá às 6 horas da manhã, e aí onde o Wander falou que eu tinha que levantar mais cedo pra fazer o cardio em casa, mas eu não tinha esteira, não tinha nada, o cardio era em volta da mesa, assim, andando igual uma retardada. Na mesa? Na mesa. Você não ia sair na rua assim pra... Frio do cão. às vezes Isso, Santa Catarina é chovendo. brabo, velho. Não, frio de 0 graus. É verdade, né? Tipo, não tinha como. Aí eu fazia minha meia hora lá andando em volta, subindo a escada, descia. Mas enfim, isso não é o assunto agora. E aí eu comecei a dar as aulas de personal, ia ganhar mais. E aí sempre tem assim, o que eu sempre... Eu tinha alunas que eram minhas alunas desde o início. Essas alunas, quando aumentava, era uma vez por ano e aumentava um pouquinho. Mas as alunas que estavam vindo nova... Eu É outro preço. estava fazendo... Por quê? Primeiro, porque o meu trabalho era diferenciado. Sim. Porque eu não estava vendendo uma aula de personal. Eu estava vendendo um resultado, um sonho ali para a pessoa. Você E tinha- dependia do meu trabalho para isso. Você tinha né? demanda e portfólio pra isso. Isso. E as pessoas vinham procurar. Então eu fui subindo esse preço gradativamente. Mas assim, eu cobrava o dobro que os E aí você professores. também já media a aceitação do público com o novo Sim. preço. Putz, Quanto tem era esse- gente ainda querendo. Quanto Legal, era dá esse pra dobro? manter. 110. Você cobrava 110 reais por hora de personal. Mas Isso. assim, o mais top do top cobrava 50. É. É, O profissional mais caro cobrava 50, você tava cobrando 110. isso. Entendi. Isso lá era uma realidade, assim, muito...
Mas assim, tinha essa busca, todas essas alunas, e elas tinham resultado. E como que você conseguia fazer como é que era o marketing naquela época? Tipo assim, da onde vinham essas novas alunas? Do boca a boca? Do boca a boca, do resultado, mas muito do meu resultado. Porque como era uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. As pessoas me conhecem. Ou se não conheciam, aquela professora daquela academia lá que as alunas são bonitas.